História de uma alma. O Campo Santo encantou-nos ainda mais que a catedral. Todas essas estátuas de mármore branco, que um cinzel genial parece ter animado, estão colocadas sobre o vasto campo dos mortos, numa espécie de displicência que para mim aumenta o encanto. Dá vontade quase de consolar os personagens ideais que nos cercam. Sua expressão é tão realista, sua dor tão calma e tão resignada, que não há como deixar de reconhecer os pensamentos de imortalidade que devem encher o coração dos artistas quando executam essas obras-primas. Aqui uma criança joga flores sobre o túmulo de seus pais. Parece que o mármore perdeu seu peso, que as pétalas delicadas deslizam entre os dedos da criança, que o vento já começa a dispersá-las, a fazer flutuar o véu leve das viúvas e as fitas que adornam o cabelo das moças. Papai estava tão encantado como nós. Na Suíça sentiu cansaço, mas agora sua alegria havia voltado. Gozava do belo espetáculo que contemplávamos. Sua alma de artista manifestava-se nas expressões de fé e admiração que se estampava em seu belo rosto. Um velho senhor francês que sem dúvida não tinha alma tão poética, olhava-nos de soslaio e dizia mal-humorado, embora não parecendo lastimar não ser capaz de partilhar nossa admiração: "Ah, como os franceses são entusiastas! Creio que esse pobre senhor teria feito melhor ficando em casa, pois não pareceu gostar da viagem." Encontrava-se frequentemente perto de nós e sempre ficava resmungando, reclamava dos carros, dos hotéis, das pessoas, das cidades, enfim, de tudo. Com sua habitual grandeza de alma, papai procurava animá-lo, oferecia seu lugar e etc. Enfim, achava-se bem em qualquer lugar, sendo de um caráter totalmente oposto ao do seu desagradável vizinho. Ah, quantas pessoas diferentes vimos! Como o estudo do mundo se faz interessante quando estamos prestes a deixá-lo. Em Veneza, o cenário muda completamente. Em vez do ruído das grandes cidades, só se ouvem no meio do silêncio os gritos dos gondoleiros e o murmúrio da onda agitada pelos remos. Veneza não é desprovida de encantos, mas acho essa cidade triste. O Palácio dos Doges é esplêndido, porém também triste, com seus vastos aposentos onde reinam o ouro, a madeira, os mais preciosos mármores e as pinturas dos maiores mestres. Há muito tempo que suas abóbadas sonoras deixam de ouvir as vozes dos governantes que pronunciam sentenças de vida e de morte nas salas que atravessamos. Os infelizes prisioneiros que mantinham nas masmorras e calabouços subterrâneos deixaram de sofrer. Ao visitar esses horrendos cárceres, reportava-me ao tempo dos mártires e desejei poder ficar a fim de imitá-los, mas foi preciso sair logo e passar na ponte dos suspiros, assim chamada por causa dos suspiros de alívios dados pelos condenados, por se verem livres do horror dos subterrâneos, aos quais preferiam a morte. Depois de Veneza, fomos a Pádua, onde veneramos a língua de Santo Antônio, e a Bolonha, onde vimos Santa Catarina, que conserva a impressão do beijo do menino Jesus. Há muito pormenores interessantes que eu poderia dar sobre cada cidade e sobre cada 1000 pequenas circunstâncias particulares da nossa viagem, mas não teria fim, por isso só vou relatar os principais. Deixei Bolonha com satisfação. Essa cidade tornara-se insuportável para mim, devido aos estudantes dos quais está repleta, e que formavam uma barreira quando tínhamos a infelicidade de sair a pé, e sobretudo por causa de pequena aventura que me aconteceu com um deles. Foi com alegria que rumei para Loreto. Não me surpreendeu que Nossa Senhora tenha escolhido esse lugar para transportar sua casa abençoada. A paz, a alegria e a pobreza reinam soberanamente.
Tudo é simples e primitivo. As mulheres conservam o gracioso traje italiano e não adotaram, como em outras cidades, a moda parisiense. Enfim, Loreto encantou-me. Que direi da casa abençoada? A minha emoção foi profunda ao me ver sob o mesmo teto que a Sagrada Família, a contemplar os muros nos quais Jesus fixara seus divinos olhos, pisando a terra que São José molhou com seus suores, onde Maria carregava Jesus em seus braços, depois de tê-lo carregado no seu seio virginal. Vi o quartinho onde o anjo desceu para perto da Santíssima Virgem. Coloquei meu terço na tigelinha do menino Jesus. Como essas recordações são maravilhosas! Nosso maior consolo foi receber Jesus em sua própria casa e ser seu templo vivo, no lugar que ele honrou com sua presença. Segundo o costume da Itália, o Santo Cibório só se conserva em cada igreja sobre um altar, e somente aí se pode receber a Santa Comunhão. Esse altar encontra-se na própria basílica onde está a casa abençoada, guardada como um diamante precioso num estojo de mármore branco. Isso não nos agradou, pois queríamos comungar no próprio diamante, não no estojo. Com sua cordialidade habitual, papai fez como todos os outros, mas Celina e eu fomos encontrar um sacerdote que nos acompanhava em todo lugar, e que naquele momento, e por um privilégio especial, se preparava para celebrar missa na casa abençoada. Pediu 2 pequenas hóstias que colocou na patena. Era uma felicidade toda celeste que as palavras não podem expressar. Como será então quando recebermos a Santa Comunhão na eterna morada do Rei dos Céus? Não mais veremos terminar a nossa felicidade. Não haverá mais a tristeza da partida, e para levar uma lembrança não será mais necessário raspar furtivamente as paredes santificadas pela presença divina, sendo que a casa dele será nossa para a eternidade. Não quer nos dar a da terra, contenta-se em mostrá-la a nós, para nos fazer amar a pobreza e a vida oculta. A morada que ele nos reserva é o seu palácio de glória, onde não mais o veremos oculto, sobre a aparência de uma criança ou de uma hóstia branca, mas tal como é, no seu esplendor infinito. É de Roma, agora que me resta falar. Roma, meta da nossa viagem. Lá onde acreditava encontrar o consolo, mas onde encontrei a cruz. A nossa chegada. Era noite e dormíamos. Fomos acordados pelos funcionários da estação que gritavam: Roma, Roma. Não era um sonho, estava em Roma. O primeiro dia passou-se fora dos muros e foi, talvez, o mais agradável, pois todos os monumentos conservaram sua marca de antiguidade. Enquanto no centro se poderia acreditar estar em Paris, ao ver a magnificência dos hotéis e das lojas. Esse passeio na campanha Romaria deixou em mim uma doce recordação. Não falarei dos lugares que visitamos, são muitos os livros que os descrevem nos pormenores. Falarei apenas das principais impressões que tive. Uma das mais agradáveis foi a que me fez estremecer a vista do Coliseu. Estava vendo, enfim, essa arena onde tantos mártires tinham derramado sangue por Jesus. Já ia apressar-me a beijar a terra que santificaram, mas que decepção! O centro não passa de um montão de entulho que os romeiros têm de se contentar em olhar, pois uma barreira impede a entrada. Aliás, ninguém fica interessado em penetrar naquelas ruínas. Seria impossível ir a Roma sem visitar o Coliseu? Não queria admitir. Não escutava mais as explicações do guia. Só um pensamento me atormentava: descer na arena. Vendo um operário que passava com uma escada, tive prestes a pedir-lhe. Felizmente não pus meu plano em execução, porque me teriam considerado louca. Disse no Evangelho que Madalena tinha ficado junto ao sepulcro e que, inclinando-se por diversas vezes para ver dentro, acabou vendo 2 anjos. Como ela, depois de constatar a impossibilidade de realizar meus desejos,
Continuei me inclinando sobre as ruínas onde queria descer. No fim, não vi anjo nenhum, mas sim o que eu procurava. Soltei um grito de alegria e disse a Celina: venha depressa, vamos poder passar. Logo atravessamos a barreira de entulhos e eis-nos escalando as ruínas que caíam sob nossos passos. Papai olhava-nos espantado com nossa audácia. Logo disse-nos para voltarmos, mas as duas fugitivas não ouviam mais nada. Assim como os guerreiros sentem a coragem aumentar no meio do perigo, nossa alegria crescia na proporção da dificuldade que tínhamos para alcançar o objeto dos nossos desejos. Mais precavida que eu, Celina tinha escutado o guia e lembrou-se que falara de uma certa lajinha cruzada como sendo o lugar onde combatiam os mártires, e pôs-se a procurá-la. Achou-a, e ao ajoelhar-nos sobre essa terra sagrada, nossas almas confundiram-se numa mesma oração. Meu coração batia fortemente quando os meus lábios se aproximaram do pó tingido do sangue dos primeiros cristãos. Pedi a eles a graça de ser também mártir para Jesus e sentir no fundo do meu coração que minha oração seria atendida. Tudo isso foi feito em muito pouco tempo. Depois de ter pegado algumas pedrinhas, voltamos em direção aos muros em ruína, a fim de refazer em sentido inverso a nossa perigosa trajetória. Vendo-nos tão felizes, papai não pôde chamar a nossa atenção e vi que estava feliz pela nossa coragem. Deus protegeu-nos visivelmente, pois os romeiros não tomaram conhecimento da nossa escapada. Estando afastados de nós, ocupados a olhar as magníficas arcadas onde o guia fazia observar as pequenas cornijas e os cupidos colocados em cima. Portanto, nem ele nem os senhores padres conheceram a alegria que enchia nossos corações. As catacumbas deixaram também em mim uma suave impressão. São exatamente como eu as imaginava ao ler sua descrição na vida dos mártires. Depois de ter passado parte da tarde ali, parecia-me ter entrado poucos minutos antes. Tal a atmosfera que se respira está perfumada. Era preciso levar algumas recordações das catacumbas. Deixando a procissão se afastar um pouco, Celina e Teresa penetraram juntas até o fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e pegaram terra santificada pela sua presença. Antes da minha viagem a Roma, eu não tinha por essa santa devoção especial, mas ao visitar sua casa transformada em igreja, o lugar de seu martírio, informada de que fora proclamada rainha da harmônia, não por causa da sua bela voz, nem do seu talento musical, mas em memória de um canto virginal que fez ouvir a seu esposo celeste escondido no fundo do seu coração. Senti por ela, mais do que devoção, uma verdadeira ternura de amiga. Passou a ser minha santa predileta, minha confidente íntima. Tudo nela me extasia, sobretudo seu desprendimento, sua confiança limitada, que a tornou capaz de virginizar almas, que nunca desejaram outras alegrias que as de vida presente. Santa Cecília é parecida com a esposa dos cânticos. Nela vejo um coro num campo de exército. Sua vida não foi senão um canto melodioso em meio às maiores provações, e isso não me é estranho, sendo que o Evangelho Sagrado repousava sobre seu coração e em seu coração repousava o esposo das virgens. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.